Sentir o Rossio na Rua da Betesga é uma expressão tipicamente lisboeta. As pessoas não abdicaram porque não querem trabalhar, ou não abdicaram só porque sim ou porque me apeteceu. Que estas medidas cheias de boas intenções não façam mais, muitas vezes, do que mascarar a necessidade de uma urgente política integral, integrada, de matriz holística, sistémica, transversal nos vários setores da vida social. Perceber que dar dinheiro às pessoas em Portugal, infelizmente, traz-nos outro tipo de desapuros. E com os riscos associados, ou potencialmente associados ao facto de se viver mais tempo. Não é uma guerrilha política, eu acho que tem que, da esquerda à direita... E depois traz-nos outro assunto fraturante. Quem sou eu, como técnico, ao fim de 20, 30 anos, ensinar uma senhora de 75 ou 80 a cuidar do seu marido? Olá. Boa noite. Olá, meus queridos, como estão? Boa noite. Então, hoje coube-me a mim dar o pontapé de saída, não a vocês, porque seria incapaz de vos dar um pontapé se vocês estivessem aqui ao pé de mim, só muitos beijinhos e abraços, mas hoje coube-me a mim dar o pontapé de saída aqui na nossa conversa, hoje sobre o mote "Quem semeia vento escolhe tempestades". E qual é que foi o nosso objetivo, a nossa intenção subjacente à escolha deste título e sobre o que é que gostaríamos de conversar hoje. Quem semeia vento escolhe tempestades é, como sabeis, uma expressão de origem bíblica e que tem a ver que se fizermos o mal, receberemos o mal ou coisas ruins e que, em princípio, terá o mesmo significado de que quem planta colhe. E, portanto, se lançarmos boas sementes à terra, teremos bons resultados, bons frutos, dependendo também das condições climatéricas, mas também se nada fizermos para lançar bons frutos à terra, não vamos colher bons frutos. Porquê é que fomos buscar este mote para começar hoje a nossa conversa, querendo alargá-la sobre as conversas em torno do envelhecimento, sobre a forma multidisciplinar, multidimensional, multissetorial com que o envelhecimento tem de ser visto, e sendo a gerontologia o campo de encontro de múltiplas áreas de saber, de encontro de múltiplas disciplinas, o tema da da multi, da transdisciplinariedade é um tema absolutamente incontornável. Mas eu diria que pela minha reflexão e também pela minha experiência profissional, enchemos a boca para falar sobre interdisciplinariedade e sobre as suas potencialidades, as suas forças, o que nos pode trazer de amplitude do olhar, o que nos pode trazer de riqueza da troca, mas temos muito mais dificuldade em operacionalizar a interdisciplinariedade. Da mesma forma, ninguém nega a importância de trabalhar em rede, trabalhar em parceria, dialogar, co-construir, governar de forma integrada, encontrar soluções colaborativas, quer do ponto de vista disciplinar, quer do ponto de vista institucional, mas também sabemos que há imensas pedras neste caminho, imenso ruído e imensa dificuldade em sairmos de nós, das nossas instituições, dos nossos postos de vigia da realidade, das nossas perspectivas, sairmos do nosso umbigo, sairmos do nosso quintal e irmos ao encontro daquilo que os outros pensam, a forma como veem a realidade, as cores com que a pintam e procurar perceber que, de facto, a interdisciplinariedade é mais do que um conceito abstrato. Implica, de facto, ou mágico, não é um conceito mágico que resolva todos os problemas. É, quanto muito, uma via metodológica de trabalho, um espaço de encontro, de troca, que tem múltiplos constrangimentos, mas também tem múltiplas oportunidades. E eu começaria exatamente para começarmos aqui com o mote de uma autora que nos define de uma forma muito interessante a interdisciplinariedade e que eu passo a citar. A interdisciplinariedade é um conceito quase mágico, porque o invocamos sempre que nos confrontamos com os limites do nosso território de conhecimento. Ou quando procuramos um saber no qual cada domínio, cada lei, cada observação empírica aparecesse como na forma de um imenso tratado do mundo e do homem.
Assim, também, sempre que nos surge uma nova realidade epistemológica, uma nova disciplina, cujo lugar não está ainda traçado no mapa das ciências, ou quando precisamos de recorrer a perspectivas diferentes para analisar um objeto cuja complexidade não é possível interpretar por uma estrita lógica disciplinar, recorremos à interdisciplinariedade. Penso que ambos concordarão com esta definição, ou com este prefácio à introdução de interdisciplinaridade, mas a pergunta que eu vos deixava, para trocarmos aqui algumas impressões, é: se é tão simples conceptualmente definirmos e defendermos e argumentarmos as vantagens, as oportunidades da interdisciplinariedade e do trabalho com outros setores, com outras áreas, do trabalho em rede e parceria, porque é que é tão difícil operacionalizá-lo? Pedro, o que é que me diz a esta reflexão? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É sempre uma alegria estarmos aqui, partilharmos e refletirmos, não que saibamos tudo, mas pelo menos temos aqui também esta veleidade de nos ocuparmos a nós próprios, a refletir sobre alguns temas e até, sobretudo, alguns colegas e quem nos ouça, também poder refletir connosco. Não quer dizer que tenhamos respostas certas ou erradas, o que quer dizer é que nos predispomos aqui a um caminho, e é um caminho de reflexão. De facto, sobretudo, quando trabalhamos aqui na área social, e sobretudo na área do envelhecimento, nós deparamos sempre aqui com um fenómeno que é o fenómeno do achismo. Ou seja, toda a gente acha sobre coisas, toda a gente acha o que é importante para os próprios, e muitas vezes atropelamos-nos em termos de conteúdos e de competências profissionais. E eu acho que um dos caminhos é um pouco aquilo que é a humildade profissional. E eu acho que essa humildade profissional é aquilo que muitas vezes nos impede de trabalharmos com os outros. Porque uma coisa é eu pedir um conselho a alguém de outra disciplina ou de outro conteúdo funcional que não o meu. Outra coisa é, em conjunto, vários saberes, podemos definir um plano e uma intervenção cuidada e até direcionada a um determinado número de pessoas. Eu costumo dizer, embora e ao longo do tempo eu cada vez tenho mais dúvidas na intervenção social do que certezas, e eu costumo dizer que eu não sou animador, e ao animador compete sobretudo uma dimensão da sua ação e do seu saber profissional. Eu não sou terapeuta ocupacional, e ao terapeuta ocupacional, idem aspas, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu sou assistente social, não sou psicólogo, não sou educador social e, portanto, e é nesta dimensão que definimos um plano e que trabalhamos com as pessoas. Eu, felizmente, e posso dar aqui o meu contributo, se esta pandemia, por exemplo, trouxe muitas coisas más, uma das coisas muito boas e que eu tenho aprendido é efetivamente a interdisciplinaridade. Porquê? Porque eu trabalho, para além, eu na instituição onde estou, somos 4 assistentes sociais, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, médicos e enfermeiros. E, portanto, o que significa que nesta dimensão de trabalho conjunto podemos, efetivamente, cada um com o seu contributo, melhorar aquilo que são, ou tentar melhorar, de facto, aquilo que é a vida das pessoas mais velhas que a nós se abeiram e se socorrem. E, assim, por uma primeira análise, eu diria que o grande desafio está efetivamente aqui na questão da humildade profissional e deixaria aqui também a porta aberta que muitas vezes abraçamos outros conteúdos funcionais, até porque o mercado de trabalho não tem capacidade, sobretudo, de absorver todos os profissionais. E então, muitas vezes o que acontece é que o assistente social é quase assistente social, é psicólogo, é quase enfermeiro sem o ser, é animador, e na realidade cada um tem um campo epistemológico, um campo empírico e um campo teórico muito específico,
têm objetivos de intervenção muito específicos e, portanto, o que significa que só trabalhando em conjunto, aqui não falo num trabalho de rede, falo no trabalho conjunto, em que cada um, com o seu saber, com o seu suporte técnico e até empírico, dá para aquilo que é efetivamente uma intervenção social mais humana, mais digna, mais cuidada e, sobretudo, mais rigorosa e eu até diria mais profissional. E, portanto, se me pergunta qual é o desafio e porque é que não é operacionalizado, eu creio que isto também tem muito a ver não só com os recursos, mas também, muitas vezes, com aquilo que eu costumo dizer e costumo chamar que tem a ver com a humildade profissional. Não sei, Diogo, se tu estás de acordo com isto, se Claro vais que sim. acrescentar. Para iniciar, boa noite, obviamente, e para iniciar tem que estar claramente de acordo com aquilo que a Carla e o Pedro acabaram de dizer. E, portanto, quem semeia ventos colhe tempestades, e eu queria associar inicialmente este ditado a dois fatores que me parecem muito importantes para esta nossa reflexão. A primeira é percebermos que, enquanto continuarmos a semear um mau processo de envelhecimento e quando continuarmos a semear uma má visão sobre o processo de envelhecimento, iremos, obviamente, colher tempestades de comorbilidades, de custos elevados, de falta de qualidade de vida, na longevidade tão bem e que tão deve ser festejada. E depois o outro parâmetro, que acho que considero que deve ser explanado e comparado com este ditado, é, de facto, percebermos, como a Carla perguntou, o porquê da dificuldade da inserção ou da execução do conceito da interdisciplinaridade. Partilho convosco uma pequena reflexão pessoal. Eu, inicialmente, na minha tese de doutoramento, queria estudar as práticas interdisciplinares, naquilo que era as práticas interdisciplinares, pensava eu, efetivas nas equipas multidisciplinares. E, de facto, um dos meus orientadores, o professor Dr. Oscar Ribeiro, desencorajou-me logo na primeira hora de fazer esse projeto de tese, porque, de facto, a única pergunta que me fez refletir foi, Diogo, quantas IPSS em Portugal têm, de facto, uma equipa multidisciplinar? E quando nós pensamos numa equipa multidisciplinar, temos que pensar, de facto, numa equipa multidisciplinar que abranja a diversidade e a forma intrínseca com que decorre uma narrativa de vida. E para isso, de facto, precisávamos de um leque alargado de profissionais, de fisioterapeutas, de psicólogos, de assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, médicos, gerontólogos, por aí fora. De facto, a multidisciplinariedade, para conseguir construir estratégias e diálogos e debates e o tal conhecimento tão desejado, intersubjetivo, que advém deste conceito da interdisciplinaridade, só será efetivo se, de facto, nós tivermos os recursos e os atores necessários para que esta interdisciplinaridade seja executada. E, portanto, eram estas duas nuvens que queria iniciar. E vou voltar, então, à primeira. De facto, e penso que estas duas nuvens se correlacionam. Portanto, temos um mau envelhecimento porque não temos estratégias integradas, holísticas e completas e adequadas àquilo que é o processo de envelhecimento e as suas especificidades. E depois também, de facto, não temos a capacidade de criar mecanismos de prevenção e educação que promovam a tal qualidade tão desejada nos anos, na esperança média de vida dos anos saudáveis. E, portanto, quando continuamos a falar sobre um processo de envelhecimento que é intrínseco, é cada vez mais diversificado, e nós, inicialmente, em off, falávamos um bocadinho sobre abordagens qualitativas e abordagens quantitativas e as suas vantagens, as suas desvantagens e provavelmente as suas execuibilidades. Nós não podemos querer promover um envelhecimento ativo e saudável nas suas dimensões biopsicossociais e espirituais se nós não tivermos um conjunto alargado de técnicos que seja capaz, de forma conjunta, construir estas tais estratégias interdisciplinares. E, portanto, se nós não temos os recursos necessários para promovermos um envelhecimento ativo e saudável, temos aqui, na minha opinião, o primeiro desafio de reflexão. Porque, de facto, eu hoje, por exemplo, em termos profissionais, é rara a decisão ou a intervenção que a tome sozinho. Porque
sinto-me completamente incapaz de tomar hoje decisões sozinho. E, portanto, há muito tempo que tenho uma task force alargada e a qual eu estou incluído nessa task force, que me permite, a mim e às pessoas dessa task force, tomar decisões integradas e concertadas naquilo que é um conhecimento conjunto que exige um debate antecipado à tomada de decisão. E, portanto, eu não fiz isso para parecer bem ou para envolver as pessoas de forma clara e objetiva e muito transparente. Eu fiz isso porque preciso disso. Porque não tenho no meu seio de competências todas as tais competências, passo a repetição, para poder tomar decisão e para poder construir as tais estratégias interdisciplinares tão desejadas e tão apeladas pela gerontologia e, por exemplo, também, por acaso, pelos gerontólogos. E, portanto, penso que a interdisciplinariedade, independentemente da falta de recursos existentes nas IPSS, deve ser algo requerido por uma necessidade clara de tomada de decisão, com um objetivo claro, que é sempre o cerne das nossas preocupações, que são, de facto, as pessoas. E o conceito de interdisciplinariedade, na minha humilde visão, para além de ter que ter este conjunto alargado de profissionais, tem que se basear em algo que, infelizmente, não só antes da pandemia, ou provavelmente que se foi deteriorando também por causa da pandemia, que é o conceito de relações. Relações profissionais, relações entre todos nós. Esta troca e esta partilha só poderá acontecer, na minha perspectiva, se de facto nós tivermos uma relação de transparência e provavelmente como é que eu hei de dizer, de entrega ao outro e de abertura para receber aquilo que o outro tem para me dar. E acho que isto provavelmente, a psicologia diz que isto será uma das bases da criação das relações e das relações saudáveis. E, portanto, porquê é que não passamos este conceito, de facto, para os nossos contextos de trabalho? Provavelmente porque não temos os recursos suficientes para isso. E, portanto, de facto, para criar estratégias interdisciplinares, na minha opinião, precisamos de equipas multidisciplinares completas. Onde é que elas estão, de facto, não sei. E sem dúvida que, independentemente do que aconteça daqui para a frente, nós temos que continuar a ser resilientes e insistentes nesta questão do envelhecimento ativo e saudável, e sabemos de antemão que ele só é possível se nós adaptarmos cada vez mais as nossas intervenções a cada indivíduo e que não queiramos, como as abordagens quantitativas o fazem, generalizar aquilo que é um trabalho de uma comunidade para todas as comunidades, porque sabemos que, de facto, envelhecer na Serra da Estrela é completamente diferente de envelhecer em Lisboa, e as práticas e as dinâmicas e as reflexões interdisciplinares, na minha opinião, e passo a bola para a Carla, baseiam-se muito nesta capacidade de perceber a vária diversidade, não só entre profissionais, mas também dentro das populações. Eu permito-me concordar consigo, discordando de si, Diogo, concordar estamos consigo, habituados. Exatamente, concordar consigo, o que é que seria disto, todos a concordarmos todos com tudo, seria uma pasmaceira. E é também isto que é a atitude interdisciplinar, é perceber que temos uma visão, um ponto de vista sobre a situação, não temos a visão e não temos a noção da totalidade da situação. E talvez aqui seja o ponto de partida relativamente àquilo que é, de facto, a atitude interdisciplinar, sobre a qual eu também gostaria de falar mais adiante. Mas, recuando um pouco àquilo que o Diogo disse, quando falava em falta de recursos, é de facto uma forma de interpretação do problema potencial da falta ou que motiva a falta de trabalho interdisciplinar, mas isso então não justificaria o facto de, mesmo quando existem equipas interdisciplinares, isso não significar necessariamente que as pessoas trabalhem de forma interdisciplinar. O que é que eu quero dizer com isto? De que a ideia ou o pressuposto de que basta colocarmos numa instituição, num projeto, num programa, numa entidade, um conjunto de profissionais de diferentes profissões para fazer disso, por geração espontânea, trabalho interdisciplinar, é utopia.
não é a simples existência de uma equipa com várias formações disciplinares diferentes, assim como não é a simples existência de um conselho de parceiros, de um conjunto de elementos de uma rede, de um determinado território, sentarem-se à volta de uma mesa em torno de um problema, que faz de repente o trabalho em parceria. O denominador comum aqui é a vontade de querer partilhar e querer trocar com os outros, Diogo. Não é a simples existência de equipas interdisciplinares, ok? E, portanto, talvez desconstruir essa primeira questão seja importante. Não é apenas por existirem diferentes disciplinas que as pessoas vão passar a trabalhar e a trocar e a ter o exercício de se colocar em causa, como o Pedro falava, e de humildade. Lamento, mas já não acredito nisso. Quer dizer, a minha prática de todos os dias me diz que não é só por aí, mas é importante que existam, claro, que haja condições para que possam existir uma diversidade de recursos interdisciplinares num determinado território ou instituição. Segundo aspecto que me parece importante é que para haver trabalho interdisciplinar tem de haver valor acrescentado. Porque senão o que vai acontecer é como a parábola dos 7 cegos e do elefante que já aqui falámos há uns tempos, que é cada um toca e interpreta uma parte do elefante como sendo o elefante. O elefante aqui passa a metáfora, é o processo de envelhecimento, na sua dimensão bio, psicossocial, espiritual, cultural e económica. E, portanto, cada uma das disciplinas, ao tocar uma destas dimensões, ou ao aproximar-se da tentativa de interpretação destas dimensões, não pode tomar o todo pela parte que conhece ou que melhor consegue interpretar. É uma falácia dizer que conhecemos a realidade. Aquilo que fazemos é uma construção dessa realidade a partir dos nossos referenciais, a partir também das nossas personalidades, das nossas formas de ser, de estar no mundo, a forma também como nos abrimos ao novo, à aprendizagem, à descoberta e à forma como nos vamos aproximando do saber. Mas tal como o Pedro disse, à medida que nos vamos aproximando de uma dimensão de saber, perdemos outra dimensão de saber, porque ninguém consegue, disciplina nenhuma, abarcar a totalidade do conhecimento. É impossível. O conhecimento o envelhecimento enquanto processo é de tal forma multidimensional, complexo, heterogéneo, denso, individual, particular e de coletivo simultaneamente, que as variáveis de interpretação deste processo são elas próprias também abordagens muito complexas. E, portanto, é importante perceber que quando falamos em fatores de eficácia do trabalho interdisciplinar ou fatores de sucesso do trabalho interdisciplinar, é importante primeiro refletirmos, as pessoas estão dispostas a trocar e a partilhar e a reconhecer os limites do seu saber? As pessoas estão dispostas a deixar de olhar a realidade como sendo apenas a forma como a interpretam? As pessoas estão dispostas a perceber que a sua visão é parcial e fragmentada e que precisa sempre do outro e precisa sempre da troca e da colaboração para chegar a dimensões mais amplas do conhecimento? Estaremos dispostos a partilhar o nosso saber, as nossas informações e a não nos apropriarmos dos processos de trabalho e dos nossos quintais com uma ferocidade em relação aos outros que são diferentes, que pensam diferentes, e a termos também uma atitude de permeabilidade à discussão de diferentes abordagens? Estaremos dispostos a sair das nossas certezas, dos nossos saberes, das nossas verdades instituídas? É porque antes de falarmos de trabalho interdisciplinar, eu penso que temos de falar destas dimensões individuais, porque as pessoas antes de serem profissionais são pessoas. Ok? Com diferentes formas de estar na vida, com diferentes formas de ver o mundo e aqui penso que aquilo que se trata, e o Pedro disse isso há pouco, o que está em causa não é apenas de sabermos mais sobre o processo de envelhecimento, é de sabermos melhor. E sabermos melhor é fazê-lo de forma holística, é fazê-lo de forma integrada, é fazê-lo de forma sistémica. E isto só é possível pela conjugação de diferentes saberes, reconhecendo que aquilo que eu sei é tão somente aquilo que eu sei, mas que pode ser sempre enriquecido, complementado, co-construído, sempre com os outros e numa atitude em direção aos outros. Não lhe parece, Pedro? O Pedro tinha o microfone ligado e agora desligou. Okay. Não há problema nenhum. Siga comigo. A mim não parece, eu tenho quase essa certeza, não é? Até porque se nós formos desgarrados, somos pequenas ilhas no meio do imenso mundo e quase que não nos tocamos uns aos outros
Aliás, vamos metendo sempre água, não é? Portanto, há sempre algumas inundações. Eu creio que este desafio enorme de trabalhar com o envelhecimento é também ter a consciência de que cada caso é um caso. Cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, e nesse sentido, cada intervenção é por si só uma intervenção singular, única. Não quer dizer que a forma de intervir com um seja igual à forma de intervir com outro, porque aqui não se trata de uma questão de igualdade, trata-se de uma questão de equidade e trata-se de uma questão até do respeito pelo caminho que é feito pelo outro e de todas as suas variáveis que ela traz já de trás e do seu próprio processo de vida e de vida construída, de vida sofrida, de vida aprendida e, portanto, neste ciclo de vida respeitar exatamente aquilo que são as vontades, as necessidades e, sobretudo, aquilo que foi apreendido ao longo da vida. Na verdade, nós falamos aqui de recursos e de atores e, sobretudo, eu lançava aqui uma questão que é nós trabalhamos sobre uma política social, não é? Políticas sociais que têm a ver com aquilo que são as intervenções para o processo de envelhecimento. E quando falamos de respostas sociais, por exemplo, nós falamos do quê? De como é que queremos que as pessoas envelheçam. Aliás, se nós olharmos a nomenclatura das respostas e os quadros de pessoal, por exemplo, que são necessários, a interdisciplinaridade é uma coisa que nem sequer existe no quadro do legislador, no quadro mental do próprio legislador, e, portanto, acaba muitas vezes por ser um profissional completamente isolado, a fazer um trabalho, muitas vezes hérculo, mas completamente isolado, sem qualquer tipo de suporte de outros conteúdos funcionais. E eu lanço esta questão porquê? Porque isto é importante, de facto, para percebermos que políticas é que temos para o envelhecimento e o que é que proporcionamos para o envelhecimento. Nós falamos da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, do que seja, mas a verdade é que todos nós estamos num campo de trabalho onde efetivamente não nos regemos por isso. Portanto, essa não é uma máxima, mas se formos a congressos, seminários, palestras, o que seja, hão de vir sempre os políticos falar nessas dimensões, mas essas dimensões nem sequer estão contidas. Portanto, hoje, falar do nutricionista num contexto, por exemplo, de uma resposta social é uma coisa quase utópica, é uma coisa quase desnecessária, quando no fundo é uma coisa que é fundamental. Mas não está lá, portanto, não existe. Foi preciso um trabalho hérculo, por exemplo, para incluir as atividades de animação sociocultural, eu estive nesse processo, das atividades de animação sociocultural na nova legislação do apoio domiciliário. Portanto, está lá e a cita-me. Mas para ele lá chegar, foi um trabalho imenso de consciencialização de quem decide que envelhecer em casa tem e traz outro tipo de dimensões, que é necessário outro tipo de estímulo, de contacto exterior, e, portanto, era necessário, de facto, que pelo menos isso fosse contemplado no contexto das organizações e das instituições, de forma a que pudessem ter animadores socioculturais no contexto do apoio domiciliário, coisa que até então não existia e agora também ainda pouco existe. A verdade é que uma coisa é aquilo que efetivamente nós no terreno sentimos esta necessidade, outra coisa é, então, se tivermos em respostas protocoladas e temos uma questão de financiamento, uma questão, de facto, muito, muito parca. E, portanto, seria bom que, de facto, nós pudéssemos abarcar este conceito e assumi-lo até na prática de uma forma quase, aliás, porque se nós legislarmos somos obrigados a ter esses quadros de pessoal, não é? Portanto, hoje em dia já se fala, com a pandemia, já se começou a falar nos corredores em incluir enfermeiros e médico nos apoios domiciliários, nas ERPIs,
e até nos centros de dia. E, portanto, seria bom que, de facto, nós não deixássemos chegar a uma situação de quase catástrofe para percebermos que o trabalho interdisciplinar é uma situação que é um trabalho que urge. E urge hoje, não é para ontem, nem é para amanhã. Portanto, ele é um trabalho que deve efetivamente começar, o que não impede que cada profissional, e eu aí também sou defensor, o que não impede que cada profissional também tenha, ao longo da sua vida e ao longo da sua formação, adquirir conteúdos de formação em diversas áreas, não é? Quer dizer, portanto, eu se trabalhar na área do envelhecimento e trabalhar numa resposta onde maioritariamente as pessoas tenham demência, eu tenho que saber o que é, quais são os tipos de demência, formas de intervenção com os diversos tipos de demência, porque não é tudo igual, tem que saber também os comportamentos da própria demência, e aqui entra, por exemplo, uma dimensão da sexualidade que muitas vezes nos assusta nas pessoas, mas eu creio que só nos assusta na medida em que formos ignorantes, porque se efetivamente nos formarmos ao longo da vida, vamos perceber que essa é uma dimensão que está, e sobretudo na questão da demência, há uma dos próprios síndromes demenciais é onde efetivamente a sexualidade está muito mais presente. E, portanto, e a forma como eu depois também me situo nesse contexto, em vez de castrar, e passo a expressão, de castrar a pessoa, ou de ralhar, ou do que é que quer que seja, perceber que há fenómenos que são próprios da própria patologia e que são próprios da própria doença. E, portanto, isto também só se faz com uma formação que qualquer um de nós se deveria também se sentir obrigado a fazer. Portanto, quando falamos aqui em interdisciplinaridade, estamos a falar aqui em várias dimensões, num conceito só, na própria operacionalidade do próprio conceito, mas que efetivamente em si só ele é um enorme desafio para além de ser uma urgência, é também um enorme desafio a essa operacionalização. Não achas, Diogo? Acho, e voltando à questão de facto da operacionalização da interdisciplinaridade, concordo com a Carla. De facto, este conceito existe e é executado quase não, única e exclusivamente por pessoas, de pessoas para pessoas. Portanto, de facto, quando falamos de interdisciplinaridade, falamos antes das disciplinas, das pessoas que o executam. E sem dúvida que para a criação de estratégias interdisciplinares, antes das disciplinas, têm que ser criadas relações de confiança para que depois, a posteriori, seja possível criar esses contextos de partilha. Porque eu não vou absorver do outro aquilo que eu não confio e também não vou partilhar com o outro aquilo que eu acho que o outro não vai querer que eu partilhe com ele. Portanto, sem dúvida que o ponto de partida e o cerne da interdisciplinaridade parece-me que trata de uma compreensão mútua, de uma estratégia de win-win, para depois eu, através daquilo que absorvo dos outros e também daquilo que partilho e daquilo que os outros acham daquilo que eu partilho, consiga então construir uma estratégia também eu, através da minha intervenção única, que também é necessária enquanto profissional, tenha uma estratégia mais holística, mais completa, mais adequada e mais diversificada a cada curso de vida à qual eu tenho que fazer a minha intervenção. Sem dúvida que estamos de acordo em relação a essa questão, porque de facto o setor solidário e social trabalha na grande parte de pessoas para pessoas e de facto que a interdisciplinaridade e voltando à pergunta inicial, muitas das vezes as suas dificuldades tratam-se através desta incompatibilidade de criação de relações de confiança, daquilo que é a partilha de conhecimentos para um objetivo comum, que é melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas à medida que envelhecem, sem dúvida alguma. Mas eu queria inserir aqui outro chavão de debate que, isto nem sei se existe, mas quero provocar, que é, de facto, a interdisciplinaridade global, não só interinstitucional, mas, de facto, global a todos os domínios da vida.
E poderemos falar então aqui de palcos de decisão política, podemos falar aqui de comunicação social, podemos falar aqui então das relações interinstitucionais, das relações interministeriais, que de facto continuam a pecar por não comunicarem e que quando comunicam, comunicam de uma forma única na sua disciplina. Portanto, nós hoje continuamos a assistir, por exemplo, a uma comunicação social muito enviesada na transmissão de ideias e de estereótipos muito negativos sobre o envelhecimento, sobre o setor da economia social e solidária, e de facto se esta comunicação social, exatamente como a falta de decisão de políticas públicas para a área da vida, não só para a área do envelhecimento, fossem visões e decisões e explicações e passagem de informação para a comunidade de uma forma integrada e interdisciplinar, aprendendo, por exemplo, com o setor e ouvindo o setor, e o setor também ouvindo aquilo que são as preocupações de quem transmite as informações e de quem decide, obviamente que estas práticas interdisciplinares seriam efetivas e que, na minha opinião, iriam melhorar a qualidade de vida de todos nós, não só apenas as pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade e fragilidade, ou não, e simplesmente tomaram a decisão ou alguém os colocou, por exemplo, numa estrutura residencial para pessoas idosas. E, portanto, esta visão global, assertiva e transparente sobre o curso de vida, não propriamente sobre o envelhecimento, mas sobre o curso de vida, sobre a sua continuidade, sobre a sua não perda de direitos na barreira ou no marco dos 65 anos, penso que a interdisciplinaridade tem muito a ensinar-nos a todos nós nesta relação global tão necessária no alerta para a execução ou para a plenitude do envelhecimento ativo e saudável, mas principalmente esclarecido. E, portanto, se nós continuamos a semear estes ventos unidirecionais, apenas fincados, como o Pedro disse muito bem, na nossa perspectiva, sem a capacidade de nos pormos em causa e de percebermos qual é o contexto onde estamos a fazer a nossa intervenção, sem dúvida que vamos colher tempestades muito, muito, muito severas, e são tempestades que hoje, já ao fim deste tempo, começo a perceber que será uma tempestade que muito provavelmente eu irei também, quando chegar provavelmente a uma situação de vulnerabilidade e fragilidade, se Deus quisesse lá chegar, estarei eu também dentro dessa tempestade, porque muito se faz, muito se trabalha, como a Carla diz, já não é fazer mais, é fazer melhor sobre aquilo que já se conhece. Não vejo muitas saídas nestes desafios que consigam, de facto, congregar uma ideia ou uma estratégia global de vários setores, de várias entidades e vários atores para a persecução daquilo que nós queremos, que é melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. E falando agora também em respostas. Pedro, o SAD já foi interdisciplinar, só que em Portugal nós ainda não percebemos que aplicar a interdisciplinariedade na questão da prevenção e educação para a saúde, mas principalmente na passagem de informação, é muito mais barato do que tratar interdisciplinarmente as comorbilidades e os efeitos da falta de informação e da falta de preparação para viver mais e melhor. E, portanto, a interdisciplinaridade, na minha opinião, também tem um papel fundamental naquilo que é a mudança do mindset sobre aquilo que têm que ser as respostas para apoiar estas pessoas que necessitam, de facto, de uma resposta social, independentemente seja a sua fragilidade, a sua necessidade ou a sua vulnerabilidade. E enquanto nós não percebermos isto, que se nós, de facto, começarmos a investir muito mais em programas de preparação para a longevidade, em programas de preparação para contornar fatores de risco que envolvam ou que despoletem um processo de envelhecimento patológico, porque acho que também ainda não conseguimos perceber muito bem aquilo que é a vida, e esquecendo o contexto e o conceito de envelhecimento, é a vida, que é o dia em que nascemos até o dia em que partimos, daquilo que é a predominância ou o despoltar de um processo de envelhecimento patológico, porque nem toda a gente passa por um processo de envelhecimento patológico, não é? Podemos nós admitir que a perda de funcionalidade, seja ela de forma regrada e, digamos, entre aspas, natural daquilo que é o curso de vida, não poderá ou poderá não ser considerado aquilo que é um processo de envelhecimento patológico. E, portanto,
eu continuo a fincar muito a minha reflexão naquilo que são os estereótipos, porque acho que isso é o ponto de partida para tudo. E, portanto, se nós interdisciplinarmente não conseguirmos perceber e não conseguimos congregar esta noção básica daquilo que é a necessidade de olhar para o ciclo de vida, para o nosso ciclo de vida, para que depois possamos, de forma competente, olhar e tratar o ciclo de vida dos outros, será de facto muito difícil executar a interdisciplinariedade na sua plenitude. E sem dúvida que a formação, Pedro e Carla saberão melhor do que eu, é fundamental para que nós ganhemos ao longo do nosso percurso profissional e também ele pessoal, sensibilidade para partilhar. E, portanto, já não será só para partilhar com os nossos colegas de trabalho aquilo que é a nossa intervenção, os ganhos e as perdas, mas também na nossa vida em sociedade, que a interdisciplinaridade tem, de facto, muitos ganhos e muitas vantagens na melhoria da qualidade de vida de todos nós. E, portanto, Carla, não sei o que é que acha sobre a questão deste conceito da interdisciplinariedade naquilo que é a congregação de vontades globais de vários atores, não só sobre aqueles que direcionam a sua intervenção de forma direta em pessoas com mais de 65 anos em situação de vulnerabilidade e fragilidade, mas também sobre aquilo que a sociedade, interdisciplinarmente, conjuntamente, devia mobilizar-se para conseguir, de uma vez por todas, mudar esta questão dos estereótipos, que para mim continua a ser única e exclusivamente uma questão cultural. Sim, e que não se trabalha só no fim da vida, é qualquer coisa que deve ser feito, por isso é que é importante distinguir o que é envelhecimento e o que é velhice, não é? Envelhecimento, estamos todos nós, estamos todos em processo de envelhecimento, e na medida em que estamos todos em processo de envelhecimento, lamento se der alguma má notícia a alguém agora, estamos sempre, todos os dias estamos mais velhos do que estávamos ontem, e amanhã estaremos certamente mais velhos do que estamos hoje. É qualquer coisa que não controlamos, é natural, é inevitável e, portanto, o tempo passa por nós inexoravelmente e chegaremos uns sim, outros não à velhice, mas todos estamos em processo de envelhecimento. E nessa perspectiva não se aprender sobre o processo de envelhecimento ou formarmos-nos e termos uma perspectiva sobre o processo de envelhecimento, como o Diogo diz, requer alargar também o espectro do olhar, alargar esta globalidade, aquilo que é globalidade e integralidade da vida humana. Não existe hoje qualquer possibilidade, não existe, Diogo e Pedro, não, que venha alguém que me prove o contrário. Eu cada vez vou perdendo algumas certezas, vou ganhando algumas convicções, tenho cada vez menos certezas, mas tenho algumas convicções, como vos tenho vindo a dizer, e uma delas é esta: não existe hoje um profissional que possa sobreviver com qualidade, com profissionalismo, com verdade, com honestidade, que não invista em formação. A formação hoje sempre foi, mas face à dinamicidade, face à velocidade das transformações sociais, face à transformação e à velocidade da própria forma como estas transformações se dão e à efervescência da realidade, não é possível imaginarmos que tiramos um curso superior ou que tiramos uma formação e que ela tem um prazo de validade para o resto da vida. Não tem. O conhecimento torna-se obsoleto sobre o envelhecimento e sobre qualquer outro fenómeno, entendem? Torna-se obsoleto. E muitas vezes, não sei, gostava de partilhar convosco esta percepção, esta intuição que tenho em relação ao trabalho interdisciplinar e a forma como esta obsolescência do conhecimento pode ser impeditiva ao diálogo e à troca interdisciplinar. Muitas vezes agarramo-nos a estas certezas que adquirimos na nossa formação inicial e achamos que essas certezas têm um prazo de validade, se alguma vez tiveram prazo de validade, porque as certezas são sempre construções, e ficamos ali agarrados àquela formação inicial e achamos que aquilo nos vai ajudar a interpretar e a ilustrar a cartografia do mundo e do homem. Não dá. Curso nenhum. Mas curso de, porque é Bolonha, não, curso nenhum, em tempo nenhum, de formação nenhuma. Eu costumo dizer aos meus alunos de serviço social, mesmo que o vosso curso fosse o nosso, fosse 10 anos, não daria para atingir a multidimensionalidade daquilo que é trabalhar com pessoas e o respeito que significa e a atitude de honestidade que significa dizer que para trabalhar de forma verdadeira, honesta, de forma rigorosa com pessoas, é importante percebermos que
existirá sempre a necessidade de outros olhares e da colaboração e da cooperação de outros profissionais. E talvez isto nos ajude a perceber não só os prazos de validade da formação, mas também o Diogo falava aí nas tempestades, e na forma como nós no último ano temos passado por uma e de que maneira, e que tempestade esta que estamos a ultrapassar, mas é isto que é hoje pedido também aos profissionais, é porque uma vez um professor meu disse-me que nenhum marinheiro é bom marinheiro no mar tranquilo, qualquer coisa assim. Ele dizia que quem navega no mar tranquilo é um turista, e não é para isso que nós precisamos de profissionais, não precisamos de turistas, precisamos de profissionais, porque é de facto na adversidade, é na tempestade, é na luta, é na trincheira, é na linha onde as coisas pulsam e acontecem, que nós nos fazemos profissionais e que nos confrontamos. Sejamos honestos, nos confrontamos com o quão pouco sabemos e precisamos de ir à procura. Agora, perante isto, há sempre duas atitudes. Vamos à procura ou fazemos a mesmíssima coisa todos os dias, mais do mesmo, independentemente das situações que nos aparecem, dos desafios que nos colocam, e, portanto, eu considero que quanto mais se investir em formação, maior poderá ser o leque interpretativo e de recursos que podemos dispor para podermos interpretar melhor esta realidade. Por outro lado, é importante percebermos também, para além de eu concordar com aquilo que o Diogo disse relativamente a isto e à formação, que há às vezes alguns obstáculos ou alguns problemas que se constituem obstáculos a este trabalho com outros, disciplinarmente ou institucionalmente, que também têm a ver com a diferença de valores e de percepções em relação aos problemas ou às necessidades às quais estamos a responder, sejam elas associadas ao processo de envelhecimento ou outras advindas de outro tipo de processos. Estas discrepâncias, estas diferentes de valores e percepções são também muitas vezes acompanhadas de discrepâncias de prestígio e status profissional. Veja-se, por exemplo, o que é trabalhar no hospital, ou trabalhar numa área social, ou trabalhar, portanto, às vezes estas questões do prestígio, do poder, do status, acabam por se sobrepor àquilo que é a intencionalidade do essencial do nosso trabalho. Por outro lado, às vezes, como não conhecemos o território dos outros, nem temos de conhecê-lo na totalidade, temos de nos aproximar a isso, acabamos por dar uns passos atrás relativamente a esta possibilidade que até teríamos de aprender com os outros, porque eu creio que temos muito receio de dizer que não sabemos ou que não conhecemos, e portanto esta vai ao encontro daquilo que o Pedro dizia há pouco também, relativamente à humildade, e vale a pena perguntar o que é que nós fazemos com esse não sabemos, se vamos com ele para casa, e com isso também não proporcionamos a melhoria da resposta que podíamos ter dado a um utente, a um cliente, à pessoa com quem trabalhamos, ou se pegamos nessa insuficiência, nessa ignorância, naquilo que ignoramos e que não sabemos, ou se vamos à procura da troca, da formação, da atualização, da leitura, de conversar com outras pessoas, de fazer supervisão, de fazer formação, seja ela de que tipo for. E, portanto, são tudo questões que, às vezes, estas relações de poder, de subordinação, porque quando falamos em relações interdisciplinares, também falamos em poderzinhos e poderzões, e micropoderes, e lutas, e discrepâncias, e situações corporativas, e elas estão sempre lá. É importante percebermos que não é negando que elas existem, que elas deixam de estar no território de intervenção onde trabalhamos. E, portanto, já aproximando-me para a minha última intervenção, para não tomar muito o tempo de quem tem a paciência de nos acompanhar nestas nossas reflexões, eu penso que há um conjunto de indicadores que mapeámos aqui algumas dificuldades, alguns constrangimentos, e não gostaria de terminar sem uma nota positiva relativamente ao que de positivo, de que bom, de força, de oportunidade nos pode trazer o trabalho com outros, o trabalho interdisciplinar, designadamente relativamente à amplitude do olhar sobre as situações, à profundidade também, à possibilidade de obtermos uma perspectiva mais alargada, mais profunda, mais holística, mais sistémica relativamente às pessoas com quem trabalhamos, mas sobretudo a riqueza da aprendizagem, porque eu penso que, não obstante trabalharmos com profissionais com pontos de vista diferentes, ou até mesmo com percepções e valores diferentes, nós aprendemos sempre. Aprendemos, se quisermos aprender, aprendemos sempre. E não é por acaso que a semana passada eu me deixei rir com uma pessoa com 20 e muitos anos de experiência profissional, quase 30, me dizia que quanto mais sabe, quanto mais estuda, quanto mais experiência tem, mais receio tem de intervir.
E ele, procurando explorar um pouco, disse, como assim? Disse, encontrei a minha alma gêmea. E disse, como assim? Porque eu também sinto muito isto, como vocês sabem, quanto mais estudo, quanto mais aprofundo, maior consciência tenho da minha profunda ignorância. E porquê é que isto acontece? E porquê é que eu fui buscar este exemplo, também já partilhei convosco? Porque é exatamente à medida que nós vamos estudando e aumentando o nosso saber e aumentando a globalidade do nosso saber, que nós temos consciência de tudo aquilo que desconhecemos e do quão complexo é trabalhar com pessoas e do quão complexo é todos os dias enfrentarmos esta efervescência. Portanto, eu penso que o medo por si só pode ser um obstáculo, mas também, e é uma situação normal, sobretudo a situações novas como a que nós vivemos há um ano, esta situação que também nos tem desafiado a obter respostas diferentes, novas, estamos todos a viver uma situação absolutamente única e nova da nossa história também, e portanto o medo é uma resposta natural a uma situação que nos acontece, pode ser paralisador, no sentido que a colega dizia-me, eu tenho cada vez mais medo de intervir porque tenho mais consciência da causalidade, do que isto pode originar e do que pode correr mal, do que pode correr bem, mas o medo também nos torna prudentes. O medo também nos torna prudentes. E o que é que eu gostaria de dizer concluindo? Que a presença do medo pode ser limitadora, mas ela pode ser um ato de prudência no sentido de percebermos e de uma vez por todas metermos no nosso entendimento e no nosso mindset, na nossa programação de que nós, um bocadinho a metodologia, a filosofia Ubuntu, eu sou porque tu és. E só nesta complementaridade, só nesta co-construção, só neste sair do nosso sapato para calçar o do outro, experimentar o olhar do outro e perceber que só nesta complementaridade nos enriquecemos enquanto pessoas, e eu penso que é aqui que superamos o medo de falhar e é aqui que também nos sentimos mais suportados e menos sozinhos na intervenção. Sem Pedro, dúvida. Isto faz-vos sentido? Se não faz, digam, que eu aguento. Eu sei que é sexta-feira à noite e tenho alguns sentimentos por vocês, mas eu aguento. Sabe que a Carla é sempre uma diva e, portanto, falar a seguir a uma diva é, assim, isto é um risco enorme do qual eu, quer dizer, não tenho sequer a veleidade de chegar sequer perto, mas eu creio que a Carla toca aqui, de facto, no aspecto extremamente importante. Mas eu gostava só também de voltar um bocadinho aqui atrás e só falar em relação à questão do poder profissional, que era aquilo que eu alertava logo no início, é que eu acho que nós temos sempre muitas certezas no nosso campo profissional. E de facto, se há coisa que eu aprendi com a Carla, uma das muitas coisas que eu aprendi com a Carla é cada vez ter menos certezas e cada vez ter mais dúvidas, porque as dúvidas relançam-me uma procura de ter uma maior convicção ou uma maior certeza. Neste caso, desaprendeu com a Carla, porque se isto lhe tirou certeza, só pode ter desaprendido. Não, neste sentido de que a dúvida faz-nos ir, de facto, buscar a resposta, e a resposta não é sempre igual. Hoje, num determinado contexto é uma forma, amanhã, noutro determinado contexto, será efetivamente outra. Mas, de facto, esta questão do poder profissional, e eu vou voltar a falar nisto, e sobretudo nesta fase da pandemia, todos nós percebemos, até porque isso foi público, aquelas instâncias profissionais que começaram a pôr em bicos de pés, que nunca quiseram saber, por exemplo, do setor social e solidário, mas que depois se tornaram em bicos de pés, ao invés de corporativamente e até com outros saberes, podermos construir e fazer até um lobby, um santo lobby, digo eu, para a alteração de algumas condições. Não, puseram-se em bicos de pés, achando que só a eles seria dado esta oportunidade de trabalho e só eles efetivamente é que poderiam ser. E, portanto, quando temos este contexto, a interdisciplinaridade não passa de um sonho ou de uma utopia e deixa de ser uma realidade, o que é óbvio, não é? Mas, relativamente a esta questão dos poderes profissionais, eu acho que nós também temos, até como profissionais e como pessoas, sabemos muito bem também pôr os pontos nos is e sabemos muito bem também, e se estivermos certos
convictos do nosso objeto de intervenção e se estivermos convictos da forma assertiva na intervenção social, eu creio que estes poderes acabam por, obviamente, ser gorados e não nos deixarmos levar efetivamente pelo medo. Pois há aqui outra questão que é quando a Carla fala dos valores. Os valores muitas vezes podem nos levar a uma dimensão que é a dimensão rotineira, a dimensão rotineira da nossa intervenção. E como fazemos sempre a mesma coisa, quase que, enfim, pronto, os problemas não nos tocam ou o que seja. Eu acho que qualquer profissional, quer de saúde ou quer profissional da área social, no dia em que se deixe de chocar constantemente com a realidade social, então deixa de ser um profissional. E quando nós pensamos que já vimos tudo, não vimos tudo. Quando nós pensamos que já passámos por tudo, não passámos por tudo. E na medida em que se eu não me deixar tocar, não me deixar chocar por esta realidade muitas vezes tão indigna, então eu se calhar deixo de ser um profissional e nada me difere de outrem que possa estar numa relação de ajuda, não é? A nossa relação de ajuda é uma relação de ajuda profissional e com uma determinada responsabilidade. Eu acho que é isto que as pessoas também esperam de cada um de nós, não é? E depois temos aqui outro problema também, que é aquele conceito kantiano, que é o a posteriori e o a priori, não é? E, na verdade, nós trabalhamos muito pouco a priori, trabalhamos sempre a posteriori e andamos sempre atrás do risco. A nossa dimensão é, como a Carla dizia, tudo muda a uma velocidade alucinante que muitas vezes não nos dá a possibilidade de nós podermos prever e termos uma intervenção a priori e então quase que vamos depois para juntar os cacos e, portanto, fazer o que é possível no momento. Eu creio que cada um de nós pode encontrar momentos de reflexão profissional ou individual, de contextos de partilha com outros profissionais, aproveitarmos outros profissionais que trabalham connosco e discutirmos, se às vezes é difícil, mas a insistência, a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, não é? E para que não venha uma tempestade, nós sermos sempre resilientes nesta santa insistência de queremos trabalhar efetivamente e não porque às vezes quase que somos ilhas, trabalhamos com outros conteúdos funcionais, mas cada um faz a sua coisa, somos quase como ilhas, quase que nem se partilha conhecimento, não se discute casos, quase que vivemos dentro de uma certeza, quase que é uma certeza absoluta, mas não é uma certeza profissional, é uma certeza que não passa de um conceito quase pessoal daquilo que eu acho ou daquilo que a mim me faz mais sentido no momento. E eu creio que esta dimensão, esta capacidade de nos podermos abrir, de nos pormos em causa, dizer eu não sei, eu não posso intervir aqui porque eu não sei, eu preciso de ajuda de outrem, eu preciso que alguém tenha outro olhar, que alguém discuta comigo esta situação, saber para onde vou, porque aqui estou a tocar em campos que não são do meu domínio, embora eu até possa ter alguma formação, por exemplo, na área da saúde, mas que não é o meu domínio. O facto de eu ter uma formação dá-me conhecimento, mas não me habilita a fazer um trabalho de um técnico de saúde. E isto é importante nós também percebermos. E, portanto, eu creio que só nesta lógica de uma comunidade de saberes é que, efetivamente, a interdisciplinaridade deixa de ser uma utopia e passa a ser, efetivamente, uma realidade. Deixa de ser um desejo e passa a ser uma evidência. Certo, Diogo? É verdade, e essa questão, a questão da dificuldade dessa partilha vai ao encontro daquilo que tu disseste e o que eu chamo de conformismo profissional. Portanto, da mesma forma que nós deixámos de perguntar às pessoas o que é que queriam, onde é que queriam envelhecer, a que horas é que queriam comer, a que horas é que se queriam levantar, nós também provavelmente nunca tivemos a preocupação de perguntar
ao outro qual é a sua dificuldade na sua intervenção, nunca tivemos a vontade e a sensibilidade de também nos perguntarmos a nós próprios quais eram as nossas fragilidades e que poderiam ou não ser complementadas por quem está à nossa volta na intervenção. E acho que, da mesma forma que não perguntamos aos outros quais são as suas expectativas naquilo que é a nossa intervenção, também muitas das vezes não perguntamos a quem está inserido nestas equipas a trabalhar ao nosso lado e, portanto, este comodismo daquilo que é a minha intervenção unidirecional também acho que é um desafio que se instala muito naquilo que poderá ser a intervenção destas equipas que estão nestes contextos de intervenção. E, portanto, recolher expectativas é tão importante para o envelhecimento ativo como também é, na minha opinião, para a intervenção interdisciplinar. E era esta a última reflexão que queria deixar. Perguntem às pessoas o que é que precisam, o que é que elas gostam, como é que gostam, de quem é que elas gostavam e perguntem também a quem está ao vosso lado quais são as suas dificuldades para que nós tenhamos depois também a capacidade introspectiva de percebermos quais são as nossas dificuldades, os nossos limites, para que a co-construção não seja só disciplinar, mas que seja também em prol da vida e do bem-estar das pessoas a quem servimos e quem cuidamos. Carla, força! E são elas o nosso cerne de intervenção. Centro da equipa interdisciplinar, do trabalho interdisciplinar, do trabalho... Eu costumo dizer, esta frase já me é imputada, mas podem-me citar à vontade, que não me importa, que as pessoas são de facto o alfa e o ômega da nossa intervenção. Sim. E isto quer dizer tudo. No que é que nos move, que não seja o nosso umbigo, não sejam os nossos micropoderes, que seja o alfa e o ômega na nossa intervenção. E o fiel da balança é e deve ser sempre o superior interesse das pessoas com quem trabalhamos e a quem devemos integrar nesta equipa como centro, numa perspectiva sempre holística e sistémica, como centro da intervenção. O poeta dizia que somos do tamanho dos nossos sonhos. Eu acabaria esta sessão convosco se concordassem dizendo que nós somos do tamanho do que partilhamos e que, portanto, que possamos partilhar humildade, que possamos partilhar também o nosso saber, a nossa visão e que essas sementes nos façam colher bons frutos e não tempestades, porque também somos e também recebemos aquilo que colhemos. E, portanto, a pergunta que eu deixaria de reflexão para o fim de semana é: estaremos todos prontos a comer das colheitas cujas sementes deitamos à terra? Ou morreremos envenenados? Muito obrigada, boa noite, gostei imenso de estar convosco. A todos. Pedro, não sei se quer dizer mais alguma coisa, Diogo, gostei imenso do seu novo look. Muito obrigado. Pedro. Nós no último Arco da Velha tínhamos dito ao Pedro, eu disse que ia dizer isto ao vivo, tínhamos dito ao Pedro que ele estava com o cabelo muito grande e ele hoje foi tratar de preparar um novo look para se vir apresentar no Arco da Velha com o seu estilo, E perante uma diva. Você olha, a sua mulher está em casa, o meu marido está em casa e você com este tipo de declarações públicas. Já não há respeito. Meus queridos, força, ânimo, saúde e que possamos continuar unidos nos afetos, mas unidos também naquilo que é o essencial, que é o nosso companheirismo e a nossa amizade, que prevalece para lá de qualquer área ou fronteira interdisciplinar. Bem-ajam. Obrigado, meus queridos, e obrigado a todos que nos viram. Bom fim de semana a todos.